Um especial boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa confraternização dessa noite, a esse trabalho que nos mostra um pouquinho mais da doutrina espírita, tal como ela é. E gratificados estamos com a presença de vocês, com a sintonia dos nossos irmãos internautas que estão nos vendo nesse momento ou que nos verão à tarde, de manhã ou à noite, num horário próximo. Que as bênçãos de Deus estejam presentes em nossos corações, estejamos abertos, receptivos a todas as bênçãos que estão aí à nossa volta. Com certeza, os nossos corações vão se planificar, vão se harmonizar, vão se abastecer daquela fé necessária para nós prosseguirmos a caminhada. E é dessa maneira que toda a atividade espírita é iniciada com uma oração de preparação, de harmonização, a fim de que nós, estamos aqui no plano terreno, estejamos também prontos para a tarefa a que fomos convidados. Porque no plano espiritual nós sabemos que já bem antes de nós, os benfeitores da seara do Cristo já se encontram aqui, preparando tudo o que nós precisamos. Então, nós buscamos a sintonia com o nosso Pai Criador, com esse Deus que é amor, que é o bem, que é o belo, com o Cristo Jesus, o enviado de Deus até nós, e que, por seus méritos, é o nosso guia maior, é o condutor das almas aqui na Terra. Também nos ligamos com o Espírito Dr. Bezerra de Menezes e a sua legião de colaboradores que não se cansam de nos auxiliar e nos dar a força necessária para que nós realizemos a atividade a que nos propusemos. Isso é muito bom, nós sentimos esse amparo. É uma coisa muito significativa, muito boa para todos nós. E o convite que nós fazemos nesse momento é que essa sintonia se faça de todos os corações, de cada coração, de vocês que estão sentados aqui, nessas cadeiras, de vocês que estão nos vendo já através da internet, que nos liguemos, que busquemos o amparo divino para serenar os nossos espíritos e estar consoantes as bênçãos de Deus que chegam de várias maneiras até nós. E é dessa maneira, portanto, que nós iniciamos a nossa atividade desta noite. Atividade na qual temos a felicidade de, nessa noite, estarmos com a nossa irmã que vai nos falar a respeito do tema Tudo Dai Graças, a Cristiane Johan, que tem sido nossa colaboradora além das palestras, das exposições, é colaboradora efetiva do Departamento de Família, Infância e Juventude do Lar Espírita União. É com você, Cristiane. Que Deus esteja amparando, iluminando, os bons espíritos também estejam junto com você.
Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Jesus. Boa noite também aos que nos assistem pela internet, né, pelas redes sociais. E com os nossos corações cheios de gratidão, vamos rogar a Deus nesse instante que a gente possa absorver tudo aquilo que a espiritualidade preparou para nós nessa noite. E o tema que eu escolhi para trazer hoje é uma reflexão que eu considero bem desafiadora. Eu já trabalhei ela com os jovens, né, na evangelização. E é um tema que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende sobre ele, mais a gente tem vontade de aprender, porque é um sentimento a ser desenvolvido todos os dias na nossa vida. Então, por isso que eu escolhi trazer hoje esse tema para vocês. E para começar a nossa reflexão, eu trouxe essas perguntas que em algum momento da vida, quem já não se perguntou? Deus, qual é a sua vontade? Qual que é a sua vontade para mim? O que quer que eu faça? Então, na correria do dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas obrigações materiais, que precisamos, né, ainda estamos no mundo material, então precisamos buscar as coisas materiais. Mas eu acho que toda vez que nós damos uma respirada, nos vem esse sentimento, né, de qual que é a nossa verdadeira missão aqui na Terra? Qual é o nosso plano reencarnatório, né? Todos nós temos um plano e viemos para cá para resgatar, para buscar algumas coisas. E como estamos aqui nessa noite, né, para uma reflexão todos juntos, eu acredito que todos nós já nos deparamos com essas perguntas. E então, para nos ajudar um pouco, né, Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele nos dá uma referência sobre as respostas dessas perguntas. Quem já leu o livro Paulo e Estevão, já deve conhecer Paulo mais a fundo, né? Quem não leu, eu recomendo que vão até a biblioteca. É um livro, um romance muito lindo, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nele vocês vão ter detalhes maiores sobre a vida, né, desse discípulo que foi tão importante na divulgação do cristianismo. E Paulo, nessa carta, né, Paulo, eu vou falar um pouquinho, antes de eu falar sobre a carta, eu vou falar um pouquinho sobre Paulo. Quem era, né, esse discípulo? E Paulo, ele, na verdade, ele se chamava Saulo antes de aceitar Jesus, né, no seu coração. E ele era um perseguidor do cristianismo, né? Paulo, ele foi responsável pela prisão e pela morte de muitos cristãos. E durante uma viagem para Damasco, uma viagem que justamente era para conseguir aliados, para conseguir, né, mais esse poder de perseguir o cristianismo, de perseguir a doutrina do Cristo. Durante essa viagem, quase chegando a Damasco, Paulo ele tem a visão de uma luz muito forte. Uma luz que o deixa meio atordoado, atônito e meio tremendo, né? Ele pergunta: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta é nada mais, nada menos do que eu sou Jesus. E Paulo, nesse momento, ele é tomado, né, de um sentimento muito grande ali, fica meio perdido e ele é tomado por uma cegueira momentânea, devido àquela luz tão forte. E ele já não perde tempo, ele pergunta: "Senhor, o que queres que eu faça?" Nesse momento,
É o momento em que Paulo entrega o seu coração a Jesus. E nós vamos nos perguntar, por que Jesus escolheu Paulo, né? Que era Saulo, e depois dessa entrega a Jesus, desse momento em que ele encontra com o Cristo, né, desmaterializado já, Jesus pede que ele se tome o nome de Paulo e comece a divulgar o Evangelho do Cristo, que vá até Damasco, a cidade que ele iria antes por uma perseguição ao cristianismo, que ele vá até Damasco, aguarde maiores recomendações, né, sobre a sua missão, e que a partir daquele momento ele comece a divulgação do Evangelho do Cristo. E por quê, né? Por que Jesus escolheu Paulo? Jesus já tinha os apóstolos, né, que estavam fazendo esse trabalho também, mas que depois da morte e da perseguição de Jesus, eles ficaram um pouco amedrontados. E eram homens que viviam ali mais naquela região, então eles não teriam essa habilidade de levar o cristianismo a outras partes além da Judéia. E então Jesus, ele vê em Paulo esse potencial, porque vamos imaginar, assim, para a gente conseguir entender de uma maneira mais fácil, que o cristianismo fosse uma empresa que Jesus fundou. E ele queria que essa empresa, que as ideias, né, se espalhassem pelo mundo inteiro. E então ele precisava de uma pessoa, né, como se fosse um chefe executivo aí, Paulo, que falasse vários idiomas, que fosse uma pessoa versátil, que tivesse o conhecimento sobre outras culturas. E Paulo, ele era uma pessoa muito determinada. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, ele ia até o fim. E então, Jesus, vendo esse potencial em Paulo, ele designa, né, a ele essa missão. Mas, para tirar ali o evangelho, né, da Judéia e espalhar a ideia do Cristo para o resto do mundo, assim, né? Paulo, ele conseguiu levar o evangelho a boa parte da África, da Grécia, de Roma. Mas para isso, ele precisava ser testado por Jesus antes. Assim como todos nós somos testados todos os dias, né? Por Jesus. Então, quando a gente recebe uma missão, Jesus vai nos dando aos poucos esse poder sobre essa missão e vai vendo a nossa capacidade de fazer com que isso vá adiante, né? E vocês podem perceber que Paulo, ele não perdeu tempo, ele já perguntou a Jesus o que quer que eu faça, e aí isso não ficou se culpando, pedindo desculpas pela vida dele até ali, por toda a perseguição que ele fez, não ficou se vitimizando, muito pelo contrário. Ele já mostrou que ele estava determinado a cumprir aquilo que o Cristo esperava dele. Mesmo, né, ele tendo essa cegueira momentânea, os companheiros que estavam com ele levaram até Damasco e dali em diante começou todo esse trabalho que provavelmente é um grande responsável por hoje nós estarmos aqui falando sobre Cristo. Se Paulo tivesse desistido, existiria um plano B, né, com certeza. Mas Paulo foi um dos grandes responsáveis pelo cristianismo chegar a toda parte do mundo. E como que ele fazia isso? Ele viajava até as cidades, falava sobre o evangelho, né, fundava igrejas, e depois ele mantinha contato com essas cidades através de cartas. E foi essa carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo 5, que Paulo nos dá essa recomendação. Que o que Deus espera de nós em tudo, dai graças. É uma das coisas mais importantes que Deus espera
de nós e que Jesus nos deixou, né, através de Paulo, essa recomendação, porque ele sabe que um coração ingrato não consegue ir muito longe, não consegue desenvolver grandes coisas. E aí vem uma pergunta, né, agora novamente. Tá? É possível darmos graça em tudo? Porque a frase é bem clara: em tudo dai graças. Então, como é possível? Nós, aqui na Terra, nós estamos num estágio evolutivo que ainda nós temos uma certa dificuldade de agradecer. Nós temos uma facilidade muito grande de pedir, né? Mas de agradecer nós já temos uma dificuldade maior devido ao nosso estágio evolutivo ainda, né? E aí a gente vamos imaginar, a gente acorda todos os dias, cada dia é uma nova oportunidade que Jesus, que Deus, que a espiritualidade está entregando em nossas mãos. Uma nova oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos, de desenvolvermos bons sentimentos. Nós, a maioria, né, num estado de saúde perfeito, fisicamente, levantamos, tomamos nosso banho quentinho, vamos para a mesa, tomamos nosso café e não nos damos conta, muitas vezes, de agradecer por tudo isso, porque é tão rotineiro, é tão automático, né? E, assim, eu trouxe uma estatística que 35% da população mundial, ela não tem água potável nem para beber. E 10% não tem energia elétrica. E, enquanto ainda aí, continuando, né, na nossa estatística, 811 milhões de pessoas passam fome no mundo. E nós temos uma casa para nos abrigar, seja ela alugada, seja ela nossa, seja ela simples, seja ela luxuosa. Nós temos tudo isso, nós somos muito abençoados por Deus, por merecer ter tudo isso, né? E muitas vezes a gente não para nem por um momento para ver a grandiosidade das bênçãos, né, que nós recebemos todos os dias. Isso quando, além de não agradecer, ainda nós reclamamos, né? Nos pomos a reclamar e reclamamos pela nossa casa, que é simples, pelo nosso carro, que talvez não seja o melhor, o carro do ano. Reclamamos pela viagem que nós não conseguimos fazer, começamos a nos comparar com as outras pessoas, começamos a ver que, de repente, aquela pessoa foi para o exterior, a gente não consegue nem fazer uma viagem próxima. Começamos a reclamar das nossas roupas, a nos comparar com as outras pessoas. E o consumismo nos cega, vira uma tortura, né? E nós esquecemos que, se não formos fiéis no pouco, não seremos dignos do muito. Essa frase também está em Lucas, capítulo 16, versículo 10. E então, como que nós queremos mais, se nós não agradecemos nem todas as bênçãos que nós já temos todos os dias? E também vamos agora imaginar, né, que quando a gente começa a ter gratidão por tudo, nós não precisamos mais andar aflitos. Essa é a grande lição que Jesus quer nos dar, fazendo com que nós possamos aprender a ter um coração grato, a desenvolver o sentimento da gratidão. Não precisamos mais andar aflitos, porque tudo que Deus quiser acrescentar na nossa vida será bem-vindo.
Nós queremos uma casa nova, nós queremos um bom carro, nós queremos fazer aquela viagem dos sonhos, mas se não der agora, está tudo bem. Porque somos felizes com o que já temos e damos graças por isso. Então, e ainda tem mais a questão de que Paulo recomendou, né, na carta aos Tessalonicenses, que nós devemos ser gratos em tudo. Então, em tudo é também nos momentos desafiadores, nos momentos difíceis, nos momentos de abalo. E como ser gratos num leito de morte de alguém que amamos? Como ver Deus nesse momento? Né? Quando vemos atrocidades acontecendo, nós estamos vivendo um momento de guerra. Quando nós vemos doenças, assassinatos, famílias devastadas, né, por vícios, famílias que vivem em desarmonia. E nós precisamos ver Deus em todas essas situações. Como dar graças mesmo assim? Como é possível desenvolver esse sentimento de gratidão em qualquer circunstância? E nós, espíritas, nós temos uma doutrina consoladora que nos ajuda em muito, porque ela esclarece que nós temos uma multiplicidade de vidas, que nós temos um plano reencarnatório e que nós escolhemos aquilo que nós precisamos enfrentar nessa vida, para que a gente consiga resgatar débitos, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se tornar melhor. E então, nós vemos que a morte, o sofrimento, eles são todos meios que nos levam a ser envolvidos, né, por esse resgate, por essa evolução. Mas, né, abre parênteses, como nós estamos ainda engatinhando, né, nesse processo, mesmo sabendo de tudo isso, na hora do vamos ver, né, a gente se abala. A gente sabe que quando é um momento assim de tristeza, de você entregar alguém que você ama novamente para Deus, de você ver a família com dificuldade, a gente ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, a gente se abala, né? E é por isso que hoje a gente está aqui para tentar desenvolver esse sentimento, né? Para que a gente consiga enfrentar esses momentos de uma maneira mais tranquila, mais leve, tendo aquele sofrimento, mas sabendo que Deus está presente ali naquele momento conosco. E daí Paulo traz mais uma recomendação para que a gente consiga desenvolver esse sentimento tão necessário. E na mesma carta aos Tessalonicenses, ele nos dá uma nova dica. Ele diz: examinai tudo e retende o bem. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então vamos analisar, né? Vamos dar um exemplo comum, um exemplo do nosso dia, exemplos assim do nosso dia a dia. Então, quem que já não teve no trabalho, em casa, nas religiões, né? Aquela pessoa que tem o dom de causar confusão, que tem o dom de implicar com tudo, que faz tempestade em copo d'água e que às vezes tira a nossa paz, a nossa paciência, e nos faz, né, estourar. E como Paulo nos recomendou, examinai tudo, retende o bem, ponham tudo à prova, todas as coisas e fiquem com o que é bom. Precisamos pensar com a razão, porque a gente também não pode ser aqueles bobões que aceitam tudo, né? Que ficam de boa com tudo. Mas a gente tem que saber ver o outro lado, ver o lado, sempre o lado como Jesus conseguiu ver em Paulo, né? O Paulo que cometeu tantas atrocidades, que perseguiu
o Cristo, que perseguiu o cristianismo, e Jesus consegue ver nele um potencial que nos trouxe o Evangelho até nós hoje. Então, Jesus consegue ver esse potencial em todas as pessoas, consegue despertar isso nas pessoas. Então, é isso que a gente tem que aprender a examinar, né? O lado bom também. Não ficar preso só ao que aquela pessoa faz que nos incomoda. E também examinar o nosso coração. Porque, às vezes, quando nós nos abalamos muito com a atitude de outras pessoas, aquilo pode estar guardado em nós também. E por isso que é a recomendação examinar tudo. Então, será que não somos nós os implicantes, os orgulhosos, né? Que não baixam a crista, que querem sempre ter razão, se vitimiza, não se importa com as consequências e se mantém cego somente para ver o que quer ver. Porque às vezes é muito fácil pôr a culpa no outro, né? Dizer, eu perdi a paciência, eu fui indelicado, eu não tive compaixão com meu irmão de caminhada, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Mas por que eu me deixei contaminar com o lixo daquela pessoa, então? Por que eu me intoxiquei? Isso depende de cada um de nós, né? Então, é isso que a gente tem que aprender, a ficar com o que é bom e não se intoxicar com o que não é bom. Porque isso é um problema da outra pessoa, não é um problema nosso. E assim a gente vai aprendendo, conforme nós vamos desenvolvendo esse sentimento de gratidão para com todos e para com tudo, nós paramos para analisar os dois lados. E conseguimos ver Deus em tudo. E então já não precisamos ter tudo, pois sabemos que tudo que temos tudo o que precisamos. E mudando a nossa maneira de ver, de avaliar as situações, nós já não se chateamos tanto, vamos desenvolvendo a paciência e vamos vendo que as situações desafiadoras nos ensinam e nos tornam melhores todos os dias, se a gente souber avaliar, souber tirar o proveito de todas as situações para o bem. E como, né, a nossa referência do que é certo, do que é errado, o espírito mais puro que já habitou aqui na Terra entre nós foi Jesus, eu trouxe 3 momentos da vida de Jesus sendo grato antes de fazer os pedidos. Antes de pedir a Deus, Jesus sendo grato. E o primeiro momento é o momento da morte de Lázaro. Lázaro, que era amigo de Jesus, né? Jesus era amigo da família dele. E durante uma viagem que Jesus estava fazendo, levando a boa nova do Evangelho, Lázaro não fica bem e a família pede a Jesus que venha, né? Porque sabia que Jesus conseguiria livrar Lázaro daquele momento, daquela doença. Mas Jesus não consegue chegar a tempo. Jesus chega e Lázaro já está morto há 4 dias. E então, Jesus, comovido, né, por esse momento que aquela família de amigos passava, ele vai até o sepulcro de Lázaro. E antes de fazer a oração que trará novamente à vida um homem aparentemente morto por 4 dias, Jesus começa assim: Pai, graças eu te dou, porque sei que me ouves, né? E então Jesus pede, Lázaro volte, Lázaro saia, né, do sepulcro e volte à vida. E Lázaro sai, já todo enfaixado, né? E para o grande espanto de todas as pessoas que estavam lá,
porque já consideravam ele morto. E então, antes de fazer o que era supostamente por todos impossível, Jesus dá graças por isso e agradece a Deus por lhe ouvir. E então, agora, eu pergunto assim, eu quero que cada um de vocês responda, no seu coração, o que é impossível para cada um aqui hoje? Porque trazer Lázaro à vida aparentemente era algo impossível. Então, o que é impossível para cada um? Talvez se livrar do luto por alguém que amava e que se foi, que chegou o momento do retorno, junto a Deus. Talvez ver alguém que ama desviado do caminho do bem. Talvez ter uma família que vive em desarmonia. Ou talvez o impossível para alguém seja perdoar uma pessoa. Se despojar dos vícios que nos aprisionam, vícios morais, vícios físicos, materiais. O que é impossível para cada um de nós hoje? Então, vamos refletir sobre isso e vamos pensar que pessoas gratas, elas olham para tudo de uma forma possível, de uma forma atingível. Pessoas gratas aprendem a dizer: se não der, tá tudo bem. Pessoas gratas são bem resolvidas, pois elas sabem que precisam ser fiéis no pouco para que Deus lhe conceda mais. E que o impossível só precisa ser entregue nas mãos de Deus muitas vezes, em gratidão pelo que nos ensinou. Mas agora nós já estamos prontos para o melhor. Nós já estamos prontos para mais, porque nós merecemos tudo como filhos de Deus. Toda a alegria desse mundo. Mas às vezes essa alegria está lá escondida atrás de um sentimento que a gente não consegue desenvolver de gratidão. E o segundo momento é o momento que antecede a crucificação, na Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e deu graças. Jesus sabia do que ia acontecer, Jesus sabia de todo o sofrimento que lhe esperava, Jesus sabia do sacrifício que ele ia ter que fazer por nós, porque ele não precisava mais passar por aquilo. Ele precisava fazer aquilo por cada um de nós. E então, mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe esperava, Jesus agradece a Deus. Jesus vê Deus naquele momento. E o terceiro momento é o momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele estava pregando o evangelho a uma multidão de pessoas. E essas pessoas estavam famintas. E então Jesus pede aos apóstolos que lhe tragam o que tem de comer e de beber para poder alimentar aquelas pessoas. E os apóstolos ficam atônitos, Eles falam: Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus, erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e partiu aquele pão. E houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles alimentaram todas aquelas pessoas e ainda sobrou. Então, irmãos, vamos sair daqui hoje comprometidos em exercitar esse sentimento, em despertar esse sentimento no nosso coração todos os dias, procurando ver Deus em todas as situações. Vamos olhar para os nossos Lázaros, as nossas causas impossíveis e dizer: obrigado, Senhor, eu te agradeço. Vamos olhar para os nossos sacrifícios todos os dias e dizer: obrigado, Senhor, eu te agradeço. E vamos olhar para o pouco que nós temos e dizer: obrigado, Senhor, eu te agradeço. Pois eu sei que a prosperidade não é ter tudo. A prosperidade é ser grato por tudo que se tem.
E agora eu vou ler uma prece de gratidão, uma prece muito linda, que Divaldo sempre gosta muito de falar, né, nessa prece, após as suas palestras. E ela diz o seguinte: Senhor, muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás. Pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, cor de anil, e se detêm na terra verde. Salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro a ti, imploro cosimeração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuidam ou lavam louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei e nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pela tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.